Olá, queridos, Haris Kai e Irene, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 7: uma igreja que não teme a perseguição. O que nós entendemos sobre perseguição? O que é realmente temer? O que é uma igreja que triunfa? Será que realmente nós aqui da igreja brasileira sabemos de fato e de verdade o que é perseguição? Essas e outras perguntas vão estar aqui dentro desta lição de número 7. Estamos já, gente, ó, passamos da metade da lição, hein? Glória a Deus. Gente, agora nós vamos aqui para o texto que está aqui em classe, que é Atos, capítulo de número 5, versículo 25 ao 32, e o capítulo 12, do 1 ao 5. Esses são o texto base para esta lição. Palavras-chave, desta vez eu fiz de propósito também, escolhi bastante coisas de palavra-chave. Igreja, temor, destemida, perseguição, oposição e protegida. A lição da perseguição. As outras eu coloco porque a lição é a igreja, então ela é a palavra-chave de toda a lição. Introdução. A lição hoje eu fiz ela bem resumida, com um pouco menos de tempo para a nossa lição de hoje. A Igreja de Cristo, desde o início, nasceu e cresceu em meio à oposição. Os primeiros discípulos aprenderam que seguir o Senhor implicava não apenas querissem proclamar, anunciar publicamente o Evangelho, mas também enfrentar perseguição. A palavra grega diogmos, perseguição, caça, expressa a pressão hostil que vem contra os que permanecem fiéis a Cristo. Essa pressão não é sinal de abandono, mas parte do cumprimento da promessa de que o Senhor estaria com sua igreja até o fim. O interessante é que quando a gente também lê Mateus, capítulo 5, versículo 11, bem-aventurado quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando vos maltratarem, por causa de mim. Essa frase vocês precisam enfatizar. O que passamos, o que sofremos é por causa dele. É claro que no Brasil a gente não tem aquela violência, a perseguição violenta, mas nós temos sim a perseguição. Às vezes é perseguições individuais, com crentes na família, perseguições com leis, então perseguição estatal, é, mas o pessoal lá do começo, do mundo pentecostal assembleano, eram perseguidos quando seus parentes faleciam, não podiam ser sepultados, porque a maioria dos cemitérios eram católicos, então não era permitido, então era muita perseguição. Então a igreja, ela nasce. Quem são os primeiros perseguidores da igreja? Os judeus. É impressionante ver hoje uma igreja judaizando os seus cultos, quando, na verdade, lá na cidade de Jâmina, na década de 70, depois de Cristo, eles faziam uma oração todo sábado, maldito todo aquele que seguiu o caminho, então, do Nazareno. Então a gente percebe que o povo hoje não tem tanto conhecimento, né? Porque para judaizar a igreja, quando a igreja se divorciou do judaísmo há muito tempo, então a gente vai vendo que a proclamação do evangelho não é apenas a única coisa que faz parte da igreja, mas também você enfrentar a perseguição no trabalho, na faculdade, aonde for, a perseguição ela vai estar ali. Primeira grande sessão, desculpa, gente. Igreja perseguida. Primeira subseção, os opositores. Em Atos 5, vemos a hostilidade dos líderes religiosos, arhiréus, sumo sacerdote, e do Sinédrion, conselho, tribunal, contra os apóstolos. Aqui nem preciso falar no grego que já está, né? Apóstoloi. Aqui, no caso, no grego seria apóstoloi, e ali tá, no plural está certo.
Os opositores, movidos por zelos, ciúme, inveja, ardor, não apenas discordavam, mas buscavam impedir a propagação da mensagem. Gente, quando Pedro e João vai pregar ali, vai curar aquele paralítico, eles vão ser presos e a ordem deles é: vocês, nós vamos soltar vocês, mas vocês têm que parar de pregar, de falar. E aí eles disseram: eu não posso deixar de falar, de anunciar. E depois ele diz: importa agradar a Deus e não aos homens. Então, a primeira perseguição é a perseguição dos judeus. São os judeus que perseguem, em primeiro lugar, o povo da igreja. A igreja é acusada, por exemplo, de tacar fogo em Roma. A igreja sofre acusações, por exemplo, de comer carne cozida, de beber sangue humano ou de animal por causa da ceia. Entende? Então, a igreja, ela é sofredora. A igreja nasce dentro desse contexto porque o próprio Jesus passa por uma ferrenha perseguição. Ele é acusado e condenado injustamente, sem nenhum delito, mas ele aceita toda aquela condenação para a salvação do ser humano. Então, a igreja ela é perseguida até a atualidade. Está tendo uma escalada imensa de perseguição contra a igreja na África. Vocês sabiam que os cristãos que são presos na China, eles são levados para os centros de concentrações de trabalhos esforçados na Coreia do Norte? Então a igreja tem sido perseguida até hoje. Segunda subseção, esferas da perseguição. A perseguição não se limita ao campo religioso. Ela pode vir de autoridades civis, basileus, rei, como Herodes, em Atos 12:1, que é o que está no texto, de grupos sociais, ou mesmo de familiares. O termo reiropoteio é agarrar, prender, a força, descreve o ato de prender Pedro e João, revelando a intensidade da oposição. Você tem cartas de Paulo que são cartas denominadas de cartas da prisão. Filipenses é o exemplo. E é a carta que tem em todos os capítulos a alegria. Tem carta que Paulo diz preso, mas no Senhor, porque o camarada está preso não pela grade, não pela lei romana, mas porque ele está livre em Jesus. A liberdade em Jesus, ela te dá capacidade para você estar livre mesmo dentro da prisão. Por isso que algumas pessoas que cometeram delito lá no mundo se entregam sabendo que estão livres em Jesus. Mas a perseguição, ela não está no campo religioso. E pasmem vocês, às vezes, a perseguição religiosa contra a nossa vida está dentro do próprio sistema que nós fazemos parte. Paulo sofre perseguição interior e exterior. Interiores tem os falsos profetas, ele tem os cães, ele tem os falsos doutores. Exterior ele tem o judaísmo, ele tem o Império Romano, ele tem aquelas pessoas que se beneficiam das pessoas que fazem adivinhação ou coisas parecidas, a idolatria, o culto aos deuses grego e toda aquela parafernália que você tem dentro daquele contexto grego do primeiro século, que ali é o período ainda helenístico, então está muito aflorado as coisas do mundo grego, do mundo clássico e tal, e você vê aqueles homens pagando preço. Nenhum apóstolo, a não ser João, nenhum dos apóstolos, eles tiveram morte tranquila, gente, tudo morte violenta. Todos os apóstolos tiveram morte violenta. E você vê cristãos hoje na Nigéria, por exemplo, sendo queimados vivos, tal. Aí nós lembramos também do Estado Islâmico que fez o que fez com os cristãos. Então a gente vê que a igreja ela sofre em todas as áreas
em todas as situações. Então você tem reis. Gente, os 4 primeiros séculos da igreja foram perseguições perversas. Eu indico vocês livros como Os Mártires do Coliseu, eh, livros como Heróis da Fé, livros como As Catacumbas de Roma. Eu indico vocês também outros livros, o livro dos Mártires, que são livros que vão contar a história de homens lá dos primeiros séculos da igreja, que foram realmente sofredores, mas não negaram a sua fé. Teve um que disse assim, falaram para ele, nega a Jesus, ele disse, 86 anos eu sirvo esse Jesus e ele nunca me traiu, ele nunca me abandonou, por que agora eu iria deixá-lo? E ele morre ali queimado, e ele dizia que o meu sangue sirva como semente para a salvação de outras pessoas. Então, aqueles homens, eles se maravilhavam. Você vê, por exemplo, Paulo dizendo em Romanos, né, capítulo 5, quando ele vai dizendo lá, sendo, pois, justificados pela fé, aí tal e tal, ele vai falando, aí depois ele diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Gente, será que nós estamos nesse nível de dizer eu me glorio na tribulação, eu me glorio no sofrimento? Pelo contrário, a teologia da prosperidade tem tomado espaço no nosso meio que a maioria de nós não conseguimos enxergar Deus na vida de um irmão desempregado ou no irmão que vem todo culto com a mesma roupa, com a mesma sandália ou com o mesmo sapato. Então a gente vai vendo a diferença dentro desse contexto. Então a igreja pode ser perseguida fisicamente, pode ser perseguida estruturalmente, pode ser perseguida no campo religioso, pode ser perseguida por autoridades, pode ser perseguida no grupo social, por família. Vocês veem aí, né, o nosso país, por exemplo, perseguições de grupos aí que escolheram suas realidades. Então nós precisamos tomar muito cuidado e orar ao Senhor. Cuidado no sentido de não negar a fé, porque nós não podemos ter medo, nós temos que ter confiança em Deus. Terceira subseção: a igreja enfrentará oposição. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já havia advertido: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então o mundo odiou primeiro a Jesus. Nós não somos os coitadinhos. Jesus sofreu também. O mundo não gostou de Jesus e não gosta até hoje. Até hoje o mundo odeia Jesus. E o mundo, gente, precisa entender que a igreja sofre perseguição, mas ainda é uma religião de amor. Por que uma religião de amor? Porque ela não pega em armas, ela não revida, a igreja não revida, ela é passiva. É uma coisa muito interessante isso. A própria Bíblia diz, né, que o reino dos céus é tomado aí pela força. Tem outro texto que diz que o reino sofre e os poderosos, né, é que vão dominar. É só assim. Então, o Mateus capítulo 11 diz isso. Ele está falando isso, que o reino, ele sofre perseguição. O reino, ele passa por problemas de perseguição, de sofrimento, e existem aqueles que são os maldosos, os perversos, que vão perseguir essas pessoas também. Então, o verbo micel, odiar, expressa a rejeição ativa contra o povo de Deus. A perseguição, portanto, é uma certeza para quem é fiel. Então, não é uma profecia, é que Jesus passou isso na pele. Então ele adverte a pessoa. Jesus, ele fala conosco. Não tem esse negócio de como tem aí, pare de sofrer. Não, o sofrimento é inerente à vida cristã. O cristão, ele é reconhecido por isso também, por ter uma vida de sofrimento. Claro que eu não estou aqui pregando uma teologia do sofrimento, não é isso, gente. Mas quando você lê a primeira carta de Pedro, toda ela, a teologia da carta de Pedro é o sofrimento. O sofrimento injusto. Você vai para o livro de Jó, que já está totalmente aqui
fora parte, mas o livro de Jó qual é o único tema? Porque o justo sofre, entende? Então você tem um sofrimento que é inerente, porque Jesus disse: o mundo me odiou primeiro. Vocês são odiados, mas lembre-se, eu fui odiado primeiro. Está lá em Isaías 53 também falando sobre Jesus, como diz Filipe, que interpreta dessa forma. Então, o sofrimento é inerente na vida do cristão. O cristão vai passar mesmo por luta, vai passar por dificuldade, mas é necessário permanecer fiel. Segunda subseção, desculpa, gente, a igreja protegida, um anjo de Deus. Em Atos 5, 19, 12, 7, o texto menciona o Angelos Kyriou, ou seja, o mensageiro do Senhor, intervindo para libertar os apóstolos. O uso do termo Angelos ressalta que Deus envia auxílio celestial nos momentos mais críticos. Gente, eu não estou falando aqui de sofrimento no sentido de que eu passo prova devido a eu ser crente, mas aqui eu estou falando perseguição. Deixa eu contar aqui um pouquinho do que eu já vivenciei. Eu aceitei Jesus com meus 16 para 17 anos e sofri uma perseguição muito grande dentro da minha própria casa, a ponto de ser ameaçado da minha Bíblia ser queimada, das minhas roupas serem queimadas. A porta da minha casa, eu trabalhava e estudava, fechavam a porta da minha casa. Eu não tinha janta, eu dormia sem janta. Imagine eu com 18 anos, a fome que só Jesus. Mas ficava sem comer, porque não deixavam comida para mim, trancavam a porta, minha mãe ia lá devagarzinho, abria a porta. Eu tive que sair de casa, tive que morar sozinho por causa da perseguição, porque eu só tinha duas opções: ou permanecer ali e suportar tudo aquilo, ou sair da igreja. E aí mais uma oportunidade me surgiu ir embora de casa e morar sozinho. Eu fiz isso, saí de casa, fui morar sozinho, não tinha fogão, não tinha geladeira. Aí tomava Nescau e depois não tinha os leite, tomava Nescau com água, comia na casa dos irmãos, na casa dos outros, final de semana não tinha onde comer, e hoje eu sou casado, tenho minha casa, tenho o que Deus me deu, porque a perseguição, ela não vem para nos destruir, ela vem para solidificar a nossa fé. Entende? Eu não vou dizer que ela não veio para nos matar, porque tem cristãos que morreram na perseguição. Então a perseguição, ela mata sim, mas ela mata não a fé, ela mata a carne, ela mata o homem, a pessoa, ela mata o ser, mas não mata quem nós somos diante de Deus. Então a perseguição, ela vai acontecer. Você está lá no trabalho, teu carregado, teu supervisor, seja lá quem for, eu trabalhei numa empresa que o patrão me chamava de capeta. Então, eu vou sentar aqui perto do diabo. Não o diabo, me chamava de diabo. Eu dizia, é verdade. Então, eu não tinha medo. Então, em Atos, o texto menciona isso, que Deus enviará o seu mensageiro para intervir, para libertar, para socorrer. E até hoje, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus está do nosso lado, Deus está junto conosco. Nós iremos vencer qualquer tipo de perseguição. Segunda subseção, a intercessão da igreja. Isso aqui é fundamental em meio de perseguição. A igreja reunida em oração, proselre, oração, súplica, tornou-se parte do livramento de Pedro. Essa oração não era ocasional, mas contínua, ectenós, fervorosamente, persistentemente é um advérbio, mostrando a intensidade da fé comunitária. Porque está lá em Atos 12, versículo 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Lembrem-se que a palavra guardado ali é um eufemismo, tá? Só para suavizar, porque poderia estar preso, Pedro estava preso. Mas talvez isso também para não fazer aí um probleminha na Pedro, preso, Pedro, poderia trazer erro de cópia depois, né? Então Pedro era guardado na prisão. Mas o que a igreja fazia? A igreja temeu? A igreja. Não, ela orava continuamente. Quem Deus envia? O anjo.
Deus vai lá e toca, e Pedro vai e bate na porta lá da igreja. A menina pensa que é o anjo lá, e não era. Pensa que era o anjo de Pedro e não era, porque era Pedro. Não, sou eu. Abre a porta. Então a igreja precisa orar. Irmãos, nós não estamos na África, nós não estamos no Egito, nós não estamos no Afeganistão, mas podemos orar pelos cristãos que estão lá sofrendo, pagando preço, padecendo por causa de Jesus. E nós aqui precisamos compreender que a igreja precisa de oração. Não é somente quem está em sofrimento de perseguição velada, violenta, mas também por nós e por todos esses que vivem em países que não gostam, que odeiam cristãos, missionários, pregadores que estão agora nesse contexto. Os daqui também, né? Os pregadores do Brasil também ganham bem, têm boas ofertas, mas temos aqueles pregadores que estão agora lá no mundo de sofrimento, pregando, contrabandeando Bíblia, porque é o que eles usam lá, esses países, é proibido. E quem for pego contrabandeando tem a pena capital ou pena de grandes proporções. Então, cristãos que sofrem dentro desse contexto. Então, a gente precisa entender isso. Então, essa terceira subseção é o valor da oração. A oração não é apenas, ela não apenas fortalece os perseguidos, mas também move o agir de Deus no invisível. Paulo escreve que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é Paulo, né, gente? É Tiago aqui. A oração do justo move muito seus efeitos. Desculpa que foi um erro de digitação. Usando energel, operar com eficácia para indicar que a oração atua com poder real. Então, a oração, como diz Tiago, ela mexe com a mão de Deus, ela toca com a mão de Deus. Então, vamos deixar Deus agir em nossas vidas. A gente fala Paulo porque sempre é Paulo, né? Então, Deus, ele quer agir através da nossa vida. Terceira e grande sessão e última, né, dessa aula. A igreja destemida. Primeira subseção, testemunho com poder. Mesmo após serem presos, os apóstolos continuaram a falar com parresia, ousadia, liberdade de expressão. Essa ousadia não era arrogância, mas fruto da plenitude do Espírito Santo, pleres, pneumatos, hagio, cheio do Espírito Santo. Então eles anunciavam com ousadia, não é com abuso, com desrespeito, mas com autoridade, proclamavam a mensagem. Como eu disse nas últimas lições, perseveravam na doutrina, mesmo em sofrimento. É isso que significa perseverar ali. Então eles continuaram, eles disseram para aqueles homens: nós não podemos de pregar, nós não podemos parar de anunciar sobre Cristo. Importa agradar a Deus e não aos homens. Vamos continuar proclamando, vamos continuar pregando, vamos continuar transmitindo a palavra, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade. É importante, é necessário transmitir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela transforma vidas. A palavra do Senhor muda. E é por isso porque esse ódio não é promovido pela carne, porque Paulo disse que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É o ódio que Satanás tem contra a obra, contra a nossa vida, porque ele quer que vidas vá para o inferno. Ele quer que vidas sejam destruídas, condenadas, e a igreja faz um papel inverso. Então, quanto mais ele persegue, né, a igreja, quanto mais ele é perseguida, mais ela cresce. A igreja cresceu muito em meio à perseguição. Por quê? Porque pleres, pneumatos, hagio, a igreja estava cheia do Espírito Santo. É o que precisa hoje. A igreja precisa hoje ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Essa última sessão, ela é composta por duas sessões, então duas subseções, essa é a última subseção desta lição. Convictos de sua fé. Pedro declara em Atos 5:29, Peitachen deitheu malon re antropos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vou repetir, gente, porque o grego é lindo, né?
peitachen, dei theo, malon, antropos. Antes importa agradar a Deus, ou obedecer a Deus, do que aos homens, porque ali é peitomai, e ali está no infinitivo. O verbo peitarrel, aí é peitarrel, eu pensava que era o peito, mas é peitarrel, obedecer com submissão à autoridade. Mostra que a lealdade a Deus está acima de qualquer imposição humana. E engraçado que esse verbo peitarrel, ele tem a mesma raiz de peitomai, que é obedecer, de peito, que é também de convencer. Então, olha isso, convencer, obedecer, está dentro de um campo semântico, porque eu só obedeço porque eu fui convencido. Eu já falei isso numa última aula, né? Então, esse verbo obedecer com submissão à autoridade mostra que a lealdade a Deus está acima de qualquer imposição humana. Então, importa obedecer a Deus e não ao homem. Que maravilha, gente! O grego é uma maravilha para nos ajudar na exegese. Conclusão. Chegamos ao final. Olha isso, depois de toda a perseguição, é a vitória, é ultrapassar a linha de chegada. A igreja que não teme a perseguição é aquela que entende que o sofrimento por Cristo não é derrota, mas honra, timé, valor, reconhecimento. Como nos dias dos apóstolos, Deus ainda envia seus mensageiros, responde à oração fervorosa e concede ousadia para que o evangelho continue sendo proclamado, mesmo em meio à perseguição. Vamos perseverar, mesmo em meio à perseguição. Gente, até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Um abraço. Haris Kai Eirene.